Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e hoje venho-te falar de algo diferente. Algo que não vem em livros, mas que é uma cultura muito ancestral, que é a cozedura do pão e o pão quente alentejano, acabadinho de sair do forno, com buracos no seu miolo, que significa que foi bem levedado, e com uma crosta bem crocante para nós podermos barrar com a manteiga e comer com toda a satisfação. O pão quente ensina-nos muita coisa sobre a vida, do tempo que precisa e de como podemos fazer para que ele seja apetitoso e como todos nós gostamos. Anda daí e anda a falar sobre o pão quente alentejano. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junta-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Eu sempre comprei pão já feito, mas durante a pandemia criou-se a moda e começaram a aparecer vídeos na internet e nós resolvemos fazer pão em casa, para ter um pão mais fresco, com uma crosta estaladiça. E então a primeira vez que fizemos o pão seguimos à reta tudo aquilo que dava no vídeo da internet. Supostamente aquilo tinha que ser feito num tacho de barro, porque o forno era elétrico e portanto não era um forno a lenha. Comprámos o fermento, tínhamos que amassar, fazer aquilo tudo e fizemos. O primeiro pão que tirámos do forno estava uma verdadeira porcaria. Não se conseguia comer, não se conseguia cortar, cada fatia daquilo parecia um bloco de cimento. Comer um bocadinho daquele pão dava-nos azia e fazia-nos mal. Então nós percebemos que na ânsia de tentar chegar até ao fim da receita e de fazer tudo como eles diziam, não demos o verdadeiro tempo para aquilo levedar e para aquilo poder dobrar a forma, ganhar aquele ar que no fundo vai dar as bolhas dentro do pão e que o torna fofinho e apetitoso. Então, em vez de o deixar levedar dentro do dito tacho de barro, onde ele depois ia ao forno, pusemos-o a levedar numa taça grande, muito maior do que aquela onde ele iria cozer, com um pano por cima, a uma temperatura amena, e deixámos-lo na cozinha bastante tempo a levedar. Claro que, como ele aumentou imenso de tamanho, depois já não cabia no tacho de barro e, portanto, o que nós fizemos foi dividir a massa em duas e cozinhar 2 pães em vez de cozinhar um. E aí sim, o pão veio maravilhoso, porque vinha fofinho, vinha apetitoso, via-se que não era uma coisa feita à pressa, tinha uma crosta completamente estaladiça, e comer aquele pão quentinho, barrado com manteiga, quase acabado de sair do forno, assim que a nossa língua conseguiu suportar comê-lo, foi a coisa mais maravilhosa. O primeiro desapareceu num segundo e o outro ficou lá para depois nós comermos no dia seguinte. Por isso, aprendi com isso. Apesar de hoje em dia já praticamente não fazer pão em casa, mas aprendi com isso que sempre que é necessário fazer algo, temos que lhe pôr o nosso amor, dar o nosso tempo, fazer tudo sem pressa, no seu tempo, para que as coisas saiam bem, a nosso gosto, e que nos possam satisfazer com o resultado final. Hoje em dia, embora os supermercados tenham pão feito, os papos secos, o pão da avó, o pão biju, enfim, N nomes que aparecem, a verdade é que cada vez estão a aparecer mais padarias com pão feito com massa-mãe, como eles costumam dizer, que é feito de forma artesanal, como se fazia antigamente, e que na verdade tem outro sabor. É um pão que dura muito mais tempo, conseguimos mantê-lo praticamente fresco durante 2 ou 3 dias, enquanto que o pão comprado nos supermercados e feito de forma industrial, às vezes no próprio dia, ao fim do dia, já está seco e parece uma borracha, não tem condição nenhuma. E está-se a voltar à forma antiga de fazer o pão, que os padeiros faziam, e as pessoas cada vez mais estão a proliferar vários tipos dessas padarias, porque na verdade é um negócio que está a ter muito sucesso e as pessoas estão a gostar disso. E porquê? Porque o pão, na verdade, é alimento, obviamente, mas não é só isso, é também memórias, traz conforto, traz sensações. O pão comprado, por exemplo, na Gleba passa publicidade, que depois é aquecido em casa, só para lhe dar um quentinho, fica com aquela crosta estaladiça que parece, quando estamos a cortar, que nos está a dizer vem saborear a vida, porque realmente é diferente, é de facto diferente, e daí também estar a ter tanto sucesso. Para além de ser alimento, o pão também é gesto. É o gesto de quem vai tratar do pão de manhã
estar a preparar o pequeno almoço, o início do dia para aqueles de quem gosta. É um gesto de amor, é um gesto de cuidado. Não é à toa que desde sempre a religião católica nos diz partilhar o pão. Portanto, é também um momento de partilha, é algo que podemos fazer à mesa ao início de uma refeição com um bocadinho de queijo. Enfim, o pão vai bem com tudo. Eu sou suspeita porque eu adoro pão, mas acho que o pão vai bem com tudo. E o pão alentejano, esse então não tem igual. É o pão mais maravilhoso que existe. É um pão que não incha a barriga, que não faz mal, que se digere bem, que acompanha qualquer refeição da melhor forma possível. Fazer pão é confiar em algo que não se vê, é um ato de fé. Estamos a confiar que o fermento vai levedar a massa, que o calor a vai cozer toda por igual, dando aquele ar fofinho e que depois podemos aproveitar e partilhá-lo durante ainda vários dias. É por isso um ato de amor e um ato de fé, cozinhar pão, fazer pão, partilhá-lo com a família, partilhá-lo com os amigos. Se és daqueles que durante a pandemia não experimentaram fazer pão, falo de uma forma simples. Há várias receitas na internet, mas lembra-te, tem sempre isto com muito cuidado. Se comprares massa de fermento na padaria, diferente daquele fermento em pó que se compra no supermercado, vai fazer a diferença. E depois, dá-lhe tempo para ele levedar, crescer a massa, duplicar a massa, no fundo fermentar ali aquela massa que depois vai dar o pão mais apetitoso. Mesmo que o faças só ao fim de semana ou de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, vais ver que esta é uma lição de vida que te vai ficar para sempre na tua memória. Se gostaste deste episódio, convido-te a seguir-me e a subscrever o meu canal do YouTube ou do Spotify. Podes também partilhá-lo com amigos, com conhecidos, com pessoas que gostem de ouvir estas breves histórias da vida aqui no campo e no Alentejo. Se quiseres, manda-me uma mensagem, um e-mail ou envia-me um tema que queiras ver tratado em episódios seguintes. Eu fico aqui e todas as sextas-feiras venho dar-te mais um pouco desta vida aqui com vagar no Alentejo. Fica bem e até à próxima sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!